E internet, Gabriel Sapi aqui. Recentemente eu completei 2 anos usando Fuji. Faz 2 anos que eu migrei da Sony Full Frame para o sistema da Fuji, que é APS-C, sensor cropado. Então eu acho que chegou a hora de eu compartilhar aqui com vocês as minhas impressões desses primeiros 2 anos usando Fuji, como foi a migração, como o sistema tem se comportado até agora, se está sendo útil, se está sendo bacana no meu trabalho e se eu me arrependi ou não dessa troca. Vamos começar? Eu já fiz um vídeo falando dessa migração, falando o que me levou a sair da Sony e vir para a Fuji. Então se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui para você assistir, ver lá e depois volta para esse vídeo. Mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo, uma pequena revisão. Os principais motivos para eu ter migrado da Sony para a Fuji, sem ordem de prioridade, são tamanho e peso. Eu queria muito um equipamento mais leve e menor, mais portátil, mais fácil de trabalhar. Para vocês terem noção, só a 35mm 1.4 que eu usava na minha Sony A7 III pesava quase a mesma coisa do que a câmera que eu uso hoje com a lente que eu mais uso. Então só aí vocês veem a economia de espaço e peso que eu consegui fazer na minha mochila, tirar o peso do meu pescoço e dos meus ombros, e isso ajuda muito no trabalho, principalmente quando eu faço casamento, né, que são trabalhos mais longos, muito tempo em pé, carregando equipamento. Quanto mais leve, melhor. Inclusive, o meu sonho é um dia conseguir trabalhar usando só meu celular. O segundo motivo é o preço dos equipamentos. Para vocês terem noção, vendendo a minha câmera da Sony, as 2 lentes e os 2 flashes que eu tinha, eu comprei 2 câmeras da Fuji, a X-T3 e a X-T30, e 2 lentes, sendo que uma delas foi até bem cara, e mais 2 flashes. Então eu consegui migrar para um kit quase que equivalente, com a vantagem de ter conseguido comprar uma segunda câmera, que é uma coisa que eu nunca tive antes. O outro motivo foi a qualidade do vídeo. Lembrando que a câmera que eu usava antes era a A7 III, ainda não existia a 7S III, não existia a 7 IV, então esse é o meu parâmetro de comparação, beleza? Na época, a Sony A7 III filmava no máximo em 100 megabits por segundo. Já a X-T3, que foi a câmera para a qual eu migrei, filmava até 400 megabits por segundo e ainda filmava em 10 bits, ou seja, era muito mais qualidade. Era clara e óbvia a diferença ali na hora de editar os vídeos. Tinha muita mais liberdade para manipular cor, luz, etc. Vamos começar então falando das mudanças que teve no meu kit durante esses 2 anos. Durante os 2 primeiros anos, eu usei como câmera principal uma X-T3, a câmera da Tainá, que é a minha câmera reserva, é uma X-T30, a minha lente principal era uma 23mm da Fuji f2, levando em consideração aí o fator de crop da Fuji, ela equivalia a uma 35mm, né, que era a lente que eu jamais usava nos meus trabalhos quando eu usava Sony. E a minha outra lente era uma 10-24mm f4 da Fuji também. Eu preciso de uma lente bem wide para gravar meus vlogs e fazer meus trabalhos com fotografia de interiores, fotografia imobiliária. E como a X-T3 não tem IBIS, eu precisava de uma lente estabilizada. E a 10-24 f4, eu acho que é a única lente que a Fuji tem que tem estabilização e abertura constante e que é wide suficiente para mim. Tem outras lentes mais ou menos parecidas, mas não são tão abertas, é tipo 16mm, 18mm, a menor distância focal que elas oferecem, e muitas delas têm abertura variável, então é uma 16-80 f3.5, 5.6. Eu não gosto de usar lente com abertura variável. Então o meu kit inicial, e foi o mesmo que eu usei nos 2 primeiros anos, foi Fuji X-T3, X-T30, 23mm f2 e a 10-24 f4. Agora, na metade de 2022, eu vendi a X-T3 e comprei a XS10, porque ela tem IBIS, né? Ela tem o sensor estabilizado e me deu mais liberdade para comprar lentes. Aí eu vendi também a 23mm f2 da Fuji e comprei uma Viltrox 23mm 1.4. Vendi a Fuji 10-24 f4 e comprei uma Viltrox 13mm 1.4 e uma Viltrox 56mm 1.4. A 56 equivale a 85mm e essa 13mm equivale aí a 20mm mais ou menos. A 23 1.4 vai continuar sendo, assim como a 23 f2, a minha lente principal, a que eu mais vou usar nos meus trabalhos de ensaio e coisas assim, que é o que eu mais faço. A 13mm 1.4 é agora a minha nova lente de vlog e é a que eu uso para trabalhos de imobiliária e interiores. E eu acrescentei aí no kit a 56 1.4, como eu falei, equivale a 85mm, que é uma distância focal que eu estava sentindo falta em alguns trabalhos, principalmente de retrato corporativo, produto e comida. Eu conseguia resultados bem bacanas com a 23mm, mas tendo uma lente com uma distância focal maior, eu vou conseguir uma qualidade ainda melhor
nesse tipo de trabalho. Agora, resumindo a minha experiência usando o Fuji nesses últimos 2 anos, eu vou dividir em fotografia e vídeo, beleza? Vamos começar com as minhas impressões gerais sobre o uso da Fujifilm para fotografia. A principal diferença que eu senti depois que eu saí da Sony Full Frame para a Fujifilm, que é cropada, foi na profundidade de campo. Nas minhas fotos e nos meus vídeos, o fundo não ficava tão desfocado quanto eu gostaria. Como eu falei para vocês, a minha lente principal era a Fuji 23mm f2. E depois que eu passei para a Viltrox 23 1.4, eu parei de sentir falta disso. Não simplesmente porque a lente é 1.4, né, mais aberta, desfoca mais o fundo, mas mesmo em f2, comparando com a lente da Fuji, a profundidade de campo é muito menor. O desfoque no fundo é muito maior, a qualidade do bokeh é muito melhor. Então não é só uma questão técnica da abertura máxima ser maior. É uma questão mesmo da lente da Fuji que, por algum motivo, não me proporcionava uma profundidade de campo tão bacana quanto eu gostaria. Então essa frustração que eu senti durante meus 2 primeiros anos com a Fuji passou quando eu parei de usar a lente da Fuji. E agora sim, depois que eu comprei essa lente, eu posso dizer que eu parei totalmente de sentir falta de um sensor full frame. Eu também cheguei a sentir falta no início do ISO absurdo, né, que a Sony tem. A Sony é famosa por isso. Eu chegava a fotografar com ISO 20.000, eu já fotografei com ISO 40.000 sem problema nenhum. Eu parava de pensar nisso. ISO deixou de ser um problema. Se estava escuro, eu aumentava o ISO. O que mudou é que agora, quando começa a ficar escuro, eu já tenho que pesar um pouco as coisas. Eu não posso aumentar tanto o ISO, tenho que reduzir a velocidade quando é possível. Mas hoje eu já estou acostumado com esse raciocínio e, para ser sincero, é muito raro no meu trabalho eu precisar passar de ISO 3200, por exemplo. E agora que todas as minhas lentes são 1.4, isso passou a ser um problema ainda menor. O foco da Fuji eu também acho super rápido, super confiável. Tem gente que reclama, mas também tem gente que reclama da Sony, que tem provavelmente o melhor foco no mercado hoje, então eu não sei o que as pessoas querem. Eu acho o foco super confiável e nunca perco foto por causa de foco errado. E se a gente for comparar full frame com sensores cropados, dá para notar também uma diferença no alcance dinâmico. Mas a gente aprende rápido quais são as limitações do nosso equipamento e aprende a trabalhar dentro dessas limitações. Por exemplo, eu lembro que eu achava a Sony muito melhor na recuperação de highlights do que de shadows. Então eu fotografava levemente sobreexposto para proteger as minhas sombras, porque eu sabia que depois eu conseguiria recuperar os highlights. Na Fuji já é o contrário, que é mais ou menos como eu fazia na época da Canon. Eu tento proteger os meus highlights, porque eu sei que não vai ser tão possível recuperá-los, mas como a recuperação das sombras é melhor, eu estou sempre ali protegendo os highlights e fotografando levemente subexposto para garantir que eu não vou perder detalhe no que é importante. Agora falando de bateria. As minhas 2 câmeras, a X-T30 e aqui a XS10, usam as baterias antigas da Fuji, essas baterias pequenininhas aqui. E claro, elas não duram tanto quanto as novas baterias que foram lançadas junto com a X-T4, por exemplo, mas permitem que as câmeras sejam menores e mais leves. A X-T4, por exemplo, veio maior do que a X-T3. E eu sinceramente prefiro ter mais baterias e trocar de bateria com mais frequência para poder ter uma câmera tão pequena e tão leve do que ter uma bateria que dure 3 dias, mas ter que lidar com um equipamento maior e mais pesado. E de qualquer forma, a duração da bateria da Fuji não é um problema para mim. No último casamento que eu fotografei, foram mais ou menos aí umas 11 horas de trabalho. Eu fiz aí entre 1.600 e 1.800 fotos e usei 3 baterias. E no último casamento que eu filmei, foram aí 5 horas de trabalho, filmando o tempo todo em 60 frames por segundo, que é uma coisa que demanda muito mais da câmera. E eu gastei também 2 baterias e meia, menos de 3 baterias. Outra questão que sempre está envolvendo a Fuji, e eu já recebi essas perguntas algumas vezes, é sobre a facilidade de edição dos arquivos no Lightroom. A Fuji usa um sistema de sensor diferente de todas as outras marcas. E até um tempo atrás, o Lightroom realmente tinha dificuldade em ler as informações desse sensor e às vezes a foto ficava com alguns artefatos, algumas pequenas distorções, quase imperceptíveis, só dava para ver mesmo se você desse muito zoom na foto, mas eu entendo que incomodava muita gente. Hoje em dia o Lightroom já passou por várias atualizações, já está muito melhor nisso, e eu sinceramente não vejo mais diferença. Antigamente, para conseguir bons resultados editando foto da Fuji, você tinha que usar o Capture One. Hoje em dia você pode trabalhar com Lightroom sem problema nenhum, você não vai perceber nenhuma diferença. E ainda sobre a questão da edição, ao contrário do que eu notava na Sony,
Na Fuji eu vejo muita diferença entre usar o RAW full e o RAW comprimido, principalmente na questão da recuperação dos highlights que eu falei antes. Os primeiros trabalhos eu fiz com RAW comprimido, porque eu sempre usei RAW comprimido na Sony também, e simplesmente perdi o céu de várias fotos, porque eu não consegui recuperar os highlights. Depois eu passei a usar o RAW full e esse problema acabou, mas eu consideraria uma inconveniência, porque eu sempre preferi usar arquivos mais leves e não poder usar o RAW comprimido, porque eu sei que eu vou estar efetivamente perdendo informação, é meio chato mesmo. Agora vamos falar do trabalho com vídeo com a Fuji. Primeiro, eu preciso deixar claro de novo que o meu parâmetro de comparação era a Sony A7 III, que é a câmera que eu usava antes de fazer a migração. Então não adianta comparar com a A7 IV ou a A7S III, ou seja lá o que for, porque eram câmeras que não existiam na época e que custariam pelo menos o triplo das câmeras que eu comprei. E também não adianta comparar com Canon, porque são câmeras grandes e pesadas, então elas já não têm o fator aí da portabilidade, que era muito importante para mim. A única opção no mercado que tinha de câmera pequena, bonita, porque as câmeras da Fuji são lindas, leve e com boa qualidade, era a Fuji. E também não adianta falar de Nikon simplesmente porque não, né? Nikon... Dito isso, eu posso dizer que o vídeo da Fuji tem mais qualidade, ou pelo menos mais qualidade do que a câmera que eu usava na época. Ei, dá pra ficar quieta? Como eu falei, a A7 III filmava em 100 megabits por segundo. A X-T3, que foi minha primeira Fuji, filmava em 400. Então era muito mais fácil trabalhar com esses arquivos, muito mais fácil editar sem degradar o arquivo. Obviamente o vídeo da A7 III era perceptivelmente mais detalhado, mais nítido, porque era um sensor full frame e isso aí realmente não tem como negar. Mas eu posso garantir que é uma diferença que só nós que entendemos disso conseguimos perceber. Tipo, os clientes não vão perceber diferença nenhuma. O reconhecimento facial melhorou na XS10 em relação à X-T3, mas ainda tem um pouco de dificuldade com óculos e luz dramática. Se o meu rosto não estiver totalmente bem iluminado, ela pode perder um pouquinho e não conseguir acompanhar tão bem. Mas isso só é realmente um problema quando eu tô me filmando assim. Nos meus trabalhos, filmando clientes, dificilmente eu tenho esse problema porque a maioria das pessoas não usa óculos e quando usa, eu consigo usar outros tipos de foco para poder acompanhar e deixar tudo focado direitinho. Fora isso, eu gosto bastante do foco da Fuji e não sinto tanta diferença no desempenho dele em comparação com a Sony A7 III. Agora sobre a qualidade do vídeo, na X-T3 eu tinha sempre que filmar em 4K. Tinha uma diferença grande de qualidade no arquivo mesmo, quando a gente comparava os vídeos em 4K e os vídeos em Full HD. A XS10, que tem o mesmo sensor da X-T4, já está melhor nisso. Nesse vídeo mesmo, por exemplo, eu estou intercalando vídeos Full HD com vídeos 4K e eu tenho certeza que você não está percebendo. Agora, para o YouTube, eu quase sempre filmo em Full HD, 1080p, e em trabalhos maiores, mais importantes, principalmente para empresas, eu uso mesmo o 4K, porque aí sim, cada pixel pode fazer diferença no resultado final. E como eu falei antes, agora que eu uso a XS10, que tem o IBIS, tem o sensor estabilizado, o meu trabalho está ainda mais fácil. Eu já não tinha muito problema com tremedeira, porque eu tenho as mãos relativamente estáveis, né? Eu já faço isso há muito tempo, mas o meu trabalho também é predominantemente em slow motion, o que ajuda a mitigar esses movimentos, e sempre tem a possibilidade de estabilizar o que precisa na edição. Mas agora que o próprio sensor da câmera é estabilizado, muitos vídeos que eu precisaria corrigir nesse sentido na edição, eu não preciso mais. Posso usar lentes totalmente sem estabilização, então no geral o workflow ficou mais simples depois que eu vendi a X-T3 e comecei a usar a XS10. Agora, para concluir, sendo muito sincero para vocês, no meio do ano, quando eu anunciei a X-T3 e as minhas lentes para venda, eu confesso que eu estava um pouquinho tentado a voltar para a Sony. E se eu tivesse conseguido vender o equipamento no Brasil, que era o meu objetivo, onde tudo é superfaturado e eu conseguiria muito mais dinheiro nesse equipamento, eu provavelmente teria comprado Sony, mas ainda bem que não foi assim que aconteceu. Que as câmeras da Fuji são menores e mais leves, e equipamento leve, portátil e prático é muito importante para mim. Sem falar que eu percebi, como eu disse no início do vídeo, que o que mais me incomodava, que era aquela falta daquela profundidade de campo bacana que eu gostava, não era uma questão da câmera, né? Era uma limitação da minha lente, da Fuji 23mm f2 especificamente. Agora com as lentes Viltrox, esse problema está totalmente superado e eu realmente não sinto mais falta nenhuma de ter uma câmera full frame ou de usar Sony. Então eu posso dizer que eu só voltaria para a Sony se eles lançassem uma câmera full frame
tão pequena e leve quanto a XS10 e que não seja feia pra cacete como são as câmeras APS-C da Sony. Outra conclusão importante, pode ser uma baita dica para quem está começando a usar Fuji ou pensando em migrar, é que as câmeras da Fuji são excelentes, mas as lentes da Fuji cada vez menos são as melhores opções que a gente tem. Com a Viltrox lançando cada vez mais lentes bacanas e claras para Fuji, e a Tamron também entrando cada vez mais forte nesse ecossistema, eu sinceramente não vejo motivo para pagar o valor que as lentes da Fuji custam se a gente tem tantas opções equivalentes ou até melhores e bem mais baratas. Então eu acho que agora eu só compro lente Fuji de novo se eu realmente precisar de alguma lente específica que não tenha um equivalente de outra marca. Então é isso, essas foram as minhas impressões aí nos meus 2 primeiros anos usando câmeras e lentes da Fuji para trabalhar e aqui para o canal do YouTube também. Espero que, assim como o meu vídeo da migração da Sony para Fuji, esse vídeo ajude muita gente a formar a sua opinião e tomar a sua decisão sobre que marca usar. E os próximos vídeos sobre o assunto que eu vou postar aqui vão ser o review da XS10, da Viltrox 23mm 1.4, da 56mm 1.4 e da 13mm 1.4. Então se você tem dúvidas e tem algum assunto específico sobre essa câmera e essas lentes que você quer que eu aborde aqui nos vídeos, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível das dúvidas de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o canal, você pode se tornar um membro, pagando um valor simbólico a partir de €1 apenas por mês, e me ajudar aí a me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais vídeos com mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!